E a polêmica da liberação das duas torcidas para o acesso ao Rei Pelé no último sábado continua em alta. O Ministério Público de Alagoas entrou com uma ação na Justiça pedindo a realização do jogo com torcida única. Mas a Justiça negou o pedido do MP e torcedores do CSA e CRB acompanharam a semifinal do Alagoano. Se a estrutura do estádio oferece segurança ou não, é um debate que não deve terminar agora. Mas o que é certo é que as agressões entre torcedores se fortalecem com a liberação das torcidas rivais. O Neto Mota entrevistou uma torcedora aqui do CRB que foi agredida dentro do estádio Rei Pelé nesse último jogo. Entre uma medicação e outra, a Taisnara troca a faixa do curativo que esconde um corte profundo na cabeça dela. Ainda com muita dor, ela diz que foi atingida por uma pedra no último sábado, quando saiu do Benedito Bentes com os amigos para assistir ao jogo da semifinal do Campeonato Alagoano, entre CSA e CRB, no estádio Rei Pelé. Bom, eu tinha entrado no estádio uma coisa de 1 hora antes do jogo. Aí a gente estava na arquibancada baixa e começou uma rivalidade só de cantiga da torcida, da minha torcida, que é do CRB, com a torcida do CSA. A gente começou a fazer as nossas cantigas e o pessoal do CSA começou a se ofender e a rivalidade deles foi meter pedras. Aí atingiram a gente com pedras e foi no caso que eu fui a única atingida, na verdade, né? A torcedora diz ainda que foi socorrida pelos bombeiros que trabalhavam no estádio e que saiu com a cabeça sangrando pelos corredores do Trapichão. Quando eu levei a pancada na cabeça, eu vi muito sangue. O sangue escorria pelo meu rosto, pela minha veste. E ele estancou o meu sangue com um pano na minha cabeça e me levou até os bombeiros civis. Então eu saí do final, do começo do estádio, até onde estavam os bombeiros civis. E eles conseguiram estancar o sangue, né? Enfaixaram minha cabeça e disseram que era para mim ir até o HGE. Porque como o ferimento foi profundo, eles disseram que era caso de suturação. Com as mãos na cabeça para tentar estancar o sangramento, a torcedora saiu correndo de um dos portões do estádio Rei Pelé e veio aqui para o Hospital Geral do Estado. Na unidade, por pouco, ela não ficou internada, mas saiu do HGE com 8 pontos na cabeça. Taisnara diz que não faz parte de torcida organizada. Não, eu não faço parte de nenhuma torcida organizada. Eu sou torcedora do time, do CRB. Eu estava com a camisa do time e mesmo assim foi atingida. A partida entre CSA e CRB aconteceu depois da polêmica da liberação das duas torcidas para as arquibancadas do Rei Pelé. O Ministério Público de Alagoas entrou com uma ação na Justiça pedindo a realização do jogo com torcida única. A Justiça negou o pedido do MP e o mesmo cenário, com a presença dos torcedores de ambos os times, deve se repetir na quarta-feira que vem. Sinceramente, eu não vou mais a clássicos. Jogo clássico, que seja do CRB e CSA, eu não vou mais. Pode ser que eu possa ir a um jogo que seja de torcida única, uma torcida que não seja rival do time, para que não possa ocorrer novamente isso, né? Porque realmente poderia ter sido algo mais grave. Que absurdo, né, gente? Lembrando que essa entrevista foi exclusiva, que você acompanhou agora aqui na nossa programação no Balanço Geral Alagoas. A gente discutiu na semana passada, praticamente durante toda a semana, a liberação ou não das torcidas. Não tinha a ver com a questão da violência dentro do estádio. A gente tem uma preocupação, com certeza o Ministério Público também, os clubes, todo mundo não quer ver cenas como essa. Mas a condição do estádio Rei Pelé foi o ponto central da discussão, porque aconteceram muitas coisas. Houve a liberação da Justiça, garantindo então a liberação, a entrada das duas torcidas. Eu estive lá no estádio Rei Pelé, a festa é outra quando você tem torcida do CRB, torcida do CSA fazendo a festa. Quando você foca nisso, é um cenário maravilhoso para o futebol. Agora, isso aqui, o que aconteceu com ela tá com essa faixa na cabeça, ela levou pontos, ela levou uma pedrada, gente, dentro do estádio Rei Pelé. O primeiro ponto que a gente precisa observar sobre isso é a questão da identificação. Não é possível que a gente chegue até agora e não tenha como identificar a pessoa, o torcedor que entrou lá, pegou uma pedra e jogou, arremessou em direção à torcida rival. Não tem como. A gente precisa
identificar, começar a punir severamente essas pessoas, porque é um retrato no Brasil inteiro dessa impunidade, que só aumenta o risco de torcedores que vão ali para acompanhar o futebol, de pessoas de bem que estão ali com o intuito de acompanhar o jogo, fazer sua festa, voltar para sua casa com segurança, que é o mínimo, o mínimo. Mas não, dentro do estádio, fazia tempo que a gente não acompanhava um confronto de torcida, não chegou a ser um confronto, mas uma ocorrência assim, que terminasse com uma torcedora ferida na cabeça, que precisou ser levada às pressas para o estádio, para o HGE, do estádio para o HGE, que felizmente é próximo, para ter um atendimento, porque ela estava perdendo sangue, ela estava sangrando muito. Imagina o desespero dessa torcedora. E o segundo ponto, a partir de agora também, é saber por que aquela pedra estava ali. Porque da onde saiu? A estrutura, será que era entulho de uma área que estava passando por reforma? Por que estava ali? Que pedra foi essa que ele conseguiu encontrar no local? Antes de clássico, é preciso uma vistoria para que essas coisas sejam retiradas das arquibancadas, para que não possam, infelizmente a gente tem que fazer isso, ser utilizadas como armas. Existem coisas que não podem entrar no estádio. O guarda-chuva já foi retirado pela Polícia Militar porque pode servir de arma. Espetinho, sabe? Quando você vai comprar alguma coisa, um espetinho dentro do estádio, isso não pode mais. Olha o nível que a gente tá. Olha só o nível da condição. E agora a gente viu uma torcedora sair do estádio, dentro do estádio, dentro. A gente já relata várias vezes também o confronto dessas duas torcidas em outros pontos da cidade. Aí é um problema que a segurança pública tem que também mapear, fazer o seu trabalho, como tem sido feito. Eu não sou a favor dessa questão, torcida única para acabar com o problema. Eu acredito que isso é paliativo, isso não acaba, isso não termina com o problema, porque eles saem do estádio e aí vão para outros pontos. Então isso não é questão de resolver o problema, é paliativo. Agora, dentro do estádio, você precisa sim garantir a segurança de quem está lá, de todos os torcedores. A nossa produção entrou em contato com o comando de policial da capital, que informou que eles não tiveram ciência da agressão. A gente vai falar mais sobre o clássico, sobre futebol, mas isso aqui precisa ser apurado. As pessoas precisam parar com esse sentimento de impunidade quando envolve futebol, quando envolve torcida, porque parece que as coisas acontecem e realmente não acontece nada com a pessoa, com o infrator, com a pessoa que comete o crime. A gente podia estar falando de uma pessoa que poderia ter morrido dentro do estádio, com uma pedrada na cabeça. Você viu como é que ficou, os pontos? Foi um corte profundo. É realmente absurdo. E eu não sei o que é feito para coibir isso. Dentro do estádio Rei Pelé, está na hora da gente também começar a cobrar exatamente a punição para essas pessoas. Só fazer uma lembrança, vale para todas as torcidas, tá? Aqui eu não estou falando porque é a torcida do CSA, pode ser a torcida do CRB, que acontece casos também, pode ser a torcida do ASA, pode ser a torcida... Enfim, a gente já viu vários casos aqui de problemas com torcedores, com torcida organizada, de todos os times. Pelo Brasil afora sempre acontece. Mas no jogo pela Copa do Nordeste contra o Sport, a torcida do CSA, os torcedores, circularam, foram até a grade que separa o setor do mandante do visitante e quebraram essa grade. Alguém foi punido? Porque tem imagem rodando, dá pra ver. Como é que tá o circuito interno do Rei Pelé? Porque dá pra identificar. O que vai ser feito? É mais um caso? Vai pra lista e segue o jogo? Porque parece que é isso, infelizmente.